Bom dia, nono ano, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, Europa e seus aspectos naturais. Bem, então vamos começar. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre a localização da Europa. Né? A Europa ela fica basicamente totalmente ao norte, no hemisfério norte do nosso planeta. Né? Isso porque as terras estão ao norte da linha do Equador. A maior parte das suas terras ela está na zona térmica temperada, ou seja, a maior parte das terras europeias elas ficam também acima ali do Trópico de Capricórnio e entre o Círculo Polar Ártico, tá? Então, por isso que quando a gente vê a parte climática da Europa, tende a ser um continente bem mais frio, porque está realmente ali numa área próxima ao polo, mas também tem uma boa variação de temperatura, ou seja, tem as 4 estações do ano muito bem marcadas, muito bem definidas, porque ela fica ali na transição, ela fica entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Capricórnio, né? Então fica ali realmente nessa área, né, temperada, né? Que não é nem tão quente nem tão fria o ano todo, mas tem uma variação. Tem o verão que pode sim ser bem quente, principalmente ao sul da Europa, ali onde nós temos a região mediterrânea, e muito fria ao norte, onde nós temos ali os países nórdicos, né? Porque ficam realmente ali próximos e recebem muito essa influência do clima polar, ou seja, recebem constantemente ventos frios, né? As famosas frentes frias que vêm dessa região, tá? E tende realmente a ser bem mais frio, nevar a maior parte do ano, boa parte dos rios congelam, né? O que dificulta até mesmo a presença dos seres humanos, porque os solos ficam congelados, né? Então, isso dificulta a agricultura, a criação de animais, o que vai dificultar também a alimentação, né, de quem vive nessa região. Então, tende realmente a ser um pouco menos, assim, ocupada, digamos, tá? Mas a gente vai falar com mais detalhes no próximo vídeo. Bem, a Europa também é conhecida como Península da Ásia, porque na verdade, quando a gente olha a placa tectônica, os dois estão na mesma placa tectônica. Mas como há uma diferença realmente, né, principalmente diferenças físicas, né, vegetação e tudo mais, e principalmente culturais entre a Ásia e a Europa, então a gente divide em Europa e Ásia. O que marca bem essa divisão são os montes Urais, tá? Que são bem altos, são uma boa elevação, uma formação montanhosa, e vai marcar essa divisão entre território europeu e território asiático, tá? E península porque ela se estende, né, na direção, é uma parte bem menor que se estende na direção do oceano, tá bom? Quando a gente fala, né, do relevo da Europa, nós temos assim algumas características bem marcantes, né? Tem desde montanhas como os Alpes suíços, né? São mais famosos os Alpes suíços, mas os Alpes eles estão presentes em outros lugares, como até mesmo na Itália, tá? O norte da Itália. E são muito procurados até mesmo principalmente durante o inverno, para esportes de inverno, como esqui, né? Temporadas, assim, enfim, como é que fala? De turismo, tá bom? Então, o que que acontece? Além dessas formações, né, bem elevadas, são formações montanhosas, então elas superam aí os 2.000 metros de altitude. E nós temos também as famosas, né, depressões absolutas, ou seja, são níveis do relevo que estão abaixo do nível do mar. E aí nós temos essa parte dos Países Baixos, né, que são chamados assim justamente porque estão abaixo do nível do mar. Então, são depressões. Então, vamos desde planaltos assim, e montanhas, que são áreas bem elevadas, até mesmo, né, as depressões absolutas que estão abaixo do nível do mar. A Holanda, por exemplo, ela é bem adaptada a essa questão e ela trabalha que eu digo assim, ela investe nessa questão de infraestrutura, porque isso pode gerar um problema, né, para as pessoas que moram ali. Eles têm diques, poldres, várias barragens para evitar que o mar entre, né, avance na direção do país. Então, sim, eles têm várias tecnologias que ajudam realmente o desenvolver dessa questão. Agora, é bom também porque eles aproveitam, como é uma área
que acaba tendo muita sedimentação, ou seja, recebe muitos sedimentos de outras áreas, então é uma área até que é propícia, né, para o desenvolvimento da agricultura. E eles investem, tanto é que a Holanda é dos países mais famosos com relação à produção de flores, né? Eles aproveitam bastante, é lindíssima a plantação, depois deem uma olhada, pesquise, tá? E tem também investimento, por exemplo, tem casas flutuantes, né, que são construídas basicamente em bases de concreto, que não afundam, ficam como boias, digamos assim, e elas flutuam de acordo com o nível das marés, tá? Isso não traz nenhum abalo pela engenharia utilizada, não traz abalo para as estruturas dos prédios, e eles conseguem realmente se adaptar a essa variação da maré em uma região tão complicada como uma depressão absoluta, tá? Então, essas principais causas questões do relevo e para o continente europeu. Outro fator do relevo é que ele vai funcionar como divisor de águas, ou seja, vai interferir diretamente na hidrografia do país. A Europa, ela tem sim uma boa hidrografia, tá? Tem diversos rios principais, digamos assim, que são bem utilizados principalmente para a indústria, gente, tá? Para o comércio, para a circulação de pessoas, as famosas hidrovias. Então, o que acontece? Óbvio que não é assim, se a gente for comparar até mesmo com o Brasil, né? Realmente é difícil, né, de comparar. Mas tem sim um bom volume de rios, mas existem questões assim de políticas, né, envolvidas, porque muitos desses rios, eles começam em um território, passam por outros territórios até desaguar no oceano. Então trazem aí realmente alguns debates, né, políticos do uso, do tráfego de pessoas, tráfego de mercadorias e assim por diante, tá? Mas tem sim. Outro problema é que, como eu falei da questão da proximidade do polo, né? Então tem alguns rios que passam aí essa parte do inverno congelados. Então isso dificulta realmente aí o abastecimento da população, tá? Seguindo aí, né, falando dessa questão climática, passando, né, desculpa, para essa questão climática, o clima ele vai depender de alguns fatores. Esses fatores, eles vão ser a proximidade, né? Isso a gente já viu bastante. A proximidade do oceano, ou se o lugar está no centro do continente, né, continentalidade. Vai depender da influência das frentes frias, das correntes marítimas, tá? Aliás, o norte, a parte mais nórdica da Europa, não tem o seu mar congelado justamente pela presença, né, pela influência da corrente do Golfo, que vai fazer com que é quente, né, e essa região não vá congelar tanto quanto poderia, né? Então, traz uma amenidade aí bem sutil, mas assim muito eficiente para essa região, tá? De acordo com o clima também, a gente fala de fatores climatobotânicos, porque o clima ele está diretamente relacionado também a vegetação e o clima, elas estão diretamente ligados, tá? E quando a gente pega, por exemplo, a vegetação mediterrânea, que fica ao sul da Europa, tem uma característica muito incomum, assim, muito peculiar, digamos, que é um tipo de vegetação, um tipo de clima que vai ter, né, um verão muito quente, muito seco e um inverno mais úmido. Os índices pluviométricos não são tão intensos, mas ainda assim vai ser marcante essa questão de ter mais chuvas no inverno do que no verão. É por isso que a gente vê várias vezes no noticiário aí a questão das queimadas que acontecem no sul da Europa e que pelo desmatamento, né, a interferência antrópica, ou seja, a interferência do homem, tá ficando cada vez pior, né? Então cidades inteiras, né, acabam sendo queimadas. No verão do ano passado foi muito complicado para a Europa, muitas pessoas morreram, tiveram suas casas queimadas justamente por conta dessa ação, do amplo desmatamento, interferência no clima. Então, infelizmente, isso acabou acontecendo. Já no norte fica marcado a tundra, que é uma vegetação rasteira, e ela vai acontecer basicamente só durante o curto verão. Por quê? Ela é muito pequenininha, as raízes são bem curtas, então ela é formada basicamente de musgos e líquens,
tá? E só vão conseguir se desenvolver quando o solo não está congelado, então durante o verão, tá? Mas nós vamos ter uma grande presença aí da taiga, da floresta temperada, e que vai depender realmente dessa questão da proximidade do oceano, de um clima mais úmido ou do distanciamento. E nós vamos ter os estepes, mas no interior, né? Conforme nós temos a continentalidade, um clima mais seco. Então os estepes, que também são uma vegetação rasteira, bem maiores, né, claro, que os musgos, e são compostos por campos, né, assim, digamos, arbustos, tá bom? Então vai ter uma boa variedade, assim, de clima e também, né, da vegetação de acordo com o clima. Tá? É claro que a Europa é um país bem populoso, né? Então, assim, principalmente a região central da Europa, né, é uma área muito ocupada. Então, automaticamente vai ter a vegetação sofrendo esse impacto desse desmatamento para a ocupação humana, para o desenvolvimento da agricultura, da indústria e assim por diante. Agora, temos também grandes vazios populacionais, que são mais as áreas dos Alpes, a área mais próxima ali da Ásia e também ao norte. Por quê? Por conta do clima mesmo, que vai, e também do relevo mais acidentado, que vai dificultar a ocupação humana, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, que eu não posso esquecer nada pra falar pra vocês. E é isso, tá? Depois eu vou entrar um pouquinho mais específico nessa parte ambiental com vocês. E o nosso próximo tema, anotem, é regionalização. Não esqueçam de dar aquele like aí no vídeo. E não esqueçam também de acessar o Escola Web e também fazer o quê? Comentar o push. Não deixe. Tô de olho em vocês, hein? Pessoal, um beijo, até a próxima.